Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet no site gazetaweb.com. Você clica lá em TV Mar e acompanha ao vivo o nosso programa. E nós temos mais uma novidade para você, que é o aplicativo da TV Mar, onde você também pode acompanhar toda a nossa programação. Realmente, este aplicativo faz toda a diferença e você também tem mais essa opção de acompanhar o Alagoas Empreendedor e todos os programas da nossa querida TV Mar. Hoje comigo aqui está a Renata Fonseca, ela que é gerente de gestão estratégica do Sebrae. Neste programa nós vamos contar a história da Maria, lá de Arapiraca, do Café Del Parque, também uma história muito bacana, e vamos aprofundar, vamos trazer detalhes de uma pesquisa encomendada pelo Sebrae sobre empreendedorismo no Brasil. Renata, seja bem-vinda. Mais uma vez, é um prazer receber aí alguém do Sebrae que tem esse papel tão importante para ajudar no desenvolvimento da nossa querida Alagoas. Seja bem-vinda. Bom dia a todos os espectadores. Em nome do Sebrae, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo a nossa missão, que é difundir o empreendedorismo no estado de Alagoas. Muito bom, Renata. Nos dados que nós já tivemos acesso, mostram, por exemplo, que a taxa de empreendedorismo no Brasil, no ano passado, foi de 39,3%, o maior índice dos últimos 14 anos e quase o dobro do registrado em 2002, quando a taxa era de 20%. Mostra realmente que o Brasil precisa ser empreendedor, que o brasileiro está caminhando para isso? O cuidado que a gente tem que ter nessa informação genérica é que a gente tem dois tipos de empreendedor, que a gente classifica. Essa pesquisa, inclusive, ela é feita em 14 países, né? Inclusive, isso é bom porque a gente pode se comparar a outros países em termos de empreendedorismo. E essa pesquisa, ela traz a classificação do empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Então, o empreendedor por oportunidade é aquele empreendedor ou empreendedora que percebe uma grande oportunidade do mercado e, a partir dessa oportunidade, estrutura o seu negócio. Planeja, faz um plano de negócio, muitas vezes tem acesso ao sistema financeiro. Então, esse é um tipo de empreendedor. Esse tipo de empreendedor tende a ter mais sucesso no mercado do que o outro tipo de empreendedor, que é o empreendedor por necessidade. Ele tem um caminho inverso. Ele muitas vezes perdeu o emprego, que isso é uma coisa que infelizmente o país está assistindo agora. Então ele perde o emprego e precisa, obviamente, de forma honesta, garantir o sustento da sua família. Então ele primeiro abre o negócio e depois vai procurar a oportunidade de ganhar dinheiro. Esse tende a ter uma taxa de insucesso um pouco maior, porque ele não está tão bem estruturado, ele não fez uma pesquisa de mercado. Muitas vezes ele trabalha com produtos obsoletos já no mercado, ou que pelo menos já estão saturados. Então, assim, crescer o empreendedorismo sempre é muito bom, mas merece esse olhar do empreendedor. Quem quer empreender precisa se perceber, eu estou empreendendo por necessidade, então, será que eu tenho condição de esperar um pouco mais para tornar o meu empreendedor por oportunidade e ter uma taxa de sobrevivência no mercado maior? O desespero não pode levar o futuro empreendedor a fechar os olhos para essas questões, né, Renata? Exatamente. Momentos de crise levam ao crescimento do empreendedor por necessidade, que muitas vezes gera uma crise ainda maior, porque ele pega às vezes as suas economias, o seu FGTS e aplica numa atividade que não é a melhor para ele naquele momento. Então, ele perde de novo e aí, às vezes, não tem nem aquele recurso do FGTS. Então, empreender é bom, né? A gente, nessa pesquisa, também traz uma novidade que já cresce, né? Hoje, 37% dos adultos têm o sonho de empreender, né? E só 23% têm o sonho de ter carreira
numa grande empresa. Então, isso mostra realmente que o brasileiro despertou para o empreendedorismo como forma de movimentar a economia e gerar empregos. Puxa vida, né, gente? Quantos dados interessantes que tem tudo a ver com o que nós temos levado aqui para você a cada semana no Alagoas Empreendedor. Depois, ainda aqui durante este programa, nós vamos falar sobre os brasileiros que querem empreender, quais são as opções com mais chance de sucesso. É claro que o Sebrae não pode dar garantia, né? Ele dá uma orientação, mas nesta pesquisa também o Sebrae aponta um rumo interessante. Nós ainda vamos falar tudo isso aqui com a Renata. Mas agora nós vamos conhecer a história da Maria, que decidiu empreender não por necessidade, mas por oportunidade. Ela é um exemplo muito positivo disso que acabou de colocar para nós a Renata Fonseca, repito, que é gerente de gestão estratégica do Sebrae, a quem eu agradeço mais uma vez a presença. Aproveito também para mandar um grande abraço para todos do Sebrae aqui em Alagoas. Então vamos acompanhar a história da Maria, do Café Del Parque, lá de Arapiraca, no Agreste Alagoano. Veja a reportagem. Sejam bem-vindos ao Café Del Parque. O ramo alimentício sempre foi o negócio de Maria José Barbosa da Silva. Desde criança, ela ajudava a mãe na cozinha. Ali eu já comecei a perceber que realmente eu gostava da cozinha. E o tempo foi passando, e eu aprimorando cada vez mais e descobrindo isso dentro de mim. Que no fundo eu sabia que eu não daria para outra coisa, a não ser cozinhar. Entendeu? Porque gostava, comecei com bolo, com salgados e depois outras coisas mais. E até chegar aqui onde eu estou. O talento no preparo dos pratos e os constantes elogios aos seus sabores deram a ela a coragem para empreender. Assim, há 8 anos, nasceu o Café Del Parque, localizado na Praça do Artesanato, no Parque Ceci Cunha, em Arapiraca. Maria sabe que a opinião dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. Por isso, ela mantém a mesma rotina. Vai de mesa em mesa, ouve as sugestões e sempre apresenta novidades no cardápio. Consegui um espaço para me trabalhar e mostrar o que há de melhor dentro de mim. E foi aí que eu fui descobrindo, vendo a demanda dos clientes e procurei me formalizar para poder ter mais benefícios, entendeu? E me tornar o meu nome conhecido na cidade. E graças a Deus é o que está ocorrendo com o meu trabalho, graças a Deus. Muito pé no chão, humildade, entendeu? Muita força de vontade, obstáculos a gente tem. Os montes, dia após dia, a gente encontra obstáculos, mas a gente vai passando por cima, esquecendo os obstáculos e trabalhando. Com muita força de vontade, pé no chão. Eu costumo dizer isso, pé no chão. Se você não tiver pé no chão e humildade, você não chega a lugar nenhum. Zélia Azevedo, gerente adjunta do Sebrae no município, conta que Maria buscou o apoio da entidade para chegar ao mercado formal. Ela queria entender como era essa coisa de se formalizar. Foi a partir do atendimento empresarial lá do Sebrae que a gente fez a orientação empresarial, onde a gente mostrou para ela que o melhor caminho seria ela se formalizar como um microempreendedor individual, que é aquela atividade, aquele tipo de empresa onde a pessoa tem que faturar até R$60 mil por ano. Só pode ter até um funcionário e que esteja enquadrada naquelas atividades que a Receita Federal disponibiliza. Então foi a partir daí que a gente conversou com a Maria, a gente viu que o faturamento que ela tinha se enquadrava realmente como microempreendedora individual e ela imediatamente já aceitou. E
nós fizemos a inscrição dela no portal MEI. Daí ela já saiu com o CNPJ, ela, com toda a orientação, ela participou das palestras, sabendo quais seriam os benefícios, né? E as obrigações que ela teria como microempreendedora individual. O Anuário Brasileiro da Alimentação aponta que no Brasil o segmento de lanchonetes fatura cerca de 10 bilhões de reais por ano. É um mercado promissor. Hoje, os brasileiros já gastam cerca de 40% das despesas com alimentação fora de casa. E a expectativa é que até 2020 esse percentual atinja 50%. Bom apetite! Sejam bem-vindos ao Café Del Parque. Aproveito para mandar um grande beijo para Maria. Vocês viram aí a simpatia dela. Eu pedi para ela dizer sejam bem-vindos e, na verdade, ela deu um show ali. É claro que ela ficou extremamente feliz de receber a nossa equipe, mas mais felizes ficamos nós de poder mostrar a história da Maria. Um grande beijo para Maria, para todos lá de Arapiraca. E a gente conversava, né, Renata, justamente sobre isso, né? Essa pujança que tem o município de Arapiraca, muita gente ainda na informalidade, mas que felizmente começa a ir para o mercado formal e isso ajuda ainda mais no desenvolvimento da economia, né? Com certeza, eu acho que o exemplo dela é um bom exemplo de uma pessoa que tinha uma vocação, porque o que a gente sempre diz é que a pessoa precisa gostar da atividade que ela vai desenvolver. Porque quando você gosta, quando você faz com amor, com paixão, você consegue ser criativo, você consegue inovar, apesar de ainda ter burocracia, apesar de ainda ter concorrência. Então, o diferencial dela, às vezes, pode até ser a simpatia, mais até do que o produto. Lógico que o produto vai importar sempre, mas nesse caso dela, a gente vê a empolgação que ela passa, né? E isso é muito bom, você chegar num lugar e ser atendido por uma pessoa empolgada, assim, com certeza atrai muito cliente. Então, essa empolgação dela, né, assim, orientada, né, ela não pode ser desperdiçada, ela bem orientada, dá frutos como o da Maria e milhões de outros casos de sucesso que a gente tem em Alagoas, em todo o Brasil. É bom demais, realmente a história dela é muito bacana. Agora, na pesquisa, Renata, que vocês fizeram, o Sebrae parece que fez uma lista de setores com mais chance de sucesso. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente percebe em momentos de crise é que, por exemplo, as pessoas podem não querer trocar o carro agora. Então, eles vão investir mais em manutenção de carro. Então, provavelmente, as revendedoras de carro usado, as mecânicas, serviços, né, de automotivos, tendem a ter um crescimento maior. Porque se você ia trocar o carro agora, a crise chegou, vamos esperar mais um ano, talvez 1 ano e meio, mas você quer o carro funcionando bem. Então, você vai fazer a revisão, você vai trocar, às vezes, um jogo de pneu, vai fazer o alinhamento, vai fazer o balihamento. Então, isso tende a crescer. Costureira, às vezes a pessoa dá um tempo em comprar tanta roupa, tem roupa que nem usou ainda no armário, mas está precisando de uma reforminha. Então, ela vai lá, reforma, ajusta, às vezes muda o modelo com um valor mais acessível, né? Ela mantém um guarda-roupa atualizado. Então, esses tipos de serviço, principalmente, tendem a crescer. A costureira, que faz reparos, o setor de serviços automotivos, a parte de pintor, carpinteiro, o estofador, que às vezes você não vai trocar o sofá, mas precisa trocar o tecido do sofá. Então, a tendência desses serviços crescerem é muito grande. Muito bem. Gente, nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos ainda falar muito da pesquisa e vamos também falar de micro
franquias. Olha só que tema interessante, daqui a pouquinho os detalhes. Empreender saúde e bem-estar. Esse é o foco da Med Rádios. A clínica, fundada há quase 20 anos, sempre oferece aos alagoanos o que há de mais inovador na área médica. Agora, a Med Rádios lança o Centro de Tratamento de Câncer, um complexo médico-hospitalar entre os mais modernos e bem equipados do Brasil. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Essa é Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia. Ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais
vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Voltamos para o último bloco do programa Alagoas Empreendedor. Hoje está comigo aqui a Renata Fonseca, ela que é gerente de gestão estratégica do Sebrae. Nós mostramos a história da Maria, lá de Arapiraca, do Café Del Parque, e agora estamos conversando sobre a pesquisa do Sebrae. Renata, essa pesquisa indica que 4 em cada 10 brasileiros são empreendedores ou estão envolvidos com a abertura de uma empresa. É um dado que chama a atenção e, como a gente já falou, é realmente aí o reflexo dessa crise que nós atravessamos, né? Exatamente. A pesquisa mostra que até 2015, ou seja, a pesquisa de 2014, o empreendedorismo por oportunidade ele ainda era em torno de 70%. Nessa última pesquisa, ela cai para 56%. Então, a gente percebe a mudança do perfil do empreendedor. Esse empreendedor, por necessidade, vem aumentando. E aí, o que a gente tem orientado é que as pessoas abram seus negócios, mas tenham alguns cuidados. A gente sempre alerta, tem as palestras de formalização do Sebrae, para que as pessoas tenham mais consciência do ato que estão praticando, na verdade, que é abrir uma empresa no Brasil. Renata, na passagem de bloco, eu citei a questão da microfranquia. É um caminho interessante? Como é que o Sebrae avalia hoje essa questão? O que são microfranquias, né? Exatamente, né? Acho que essa é a primeira pergunta, né? São franquias, na maior parte de serviços, que têm um investimento de até R$80 mil. Né? Então, são valores baixos, tem franquia de R$5 mil, R$10 mil de investimento do empreendedor inicial, com um giro relativamente rápido, porque é serviço, você não depende do estoque. E elas têm, franquia de um modo geral no Brasil, ela tem uma taxa de sobrevivência bem maior, né? Bem maior, em torno de 6 vezes maior do que o negócio normal. O que a gente chama atenção para quem quer ter uma franquia? Primeiro, a identificação com o setor que ele vai abrir, né? Segundo, conhecer muito bem o franqueador, que às vezes no manual eles prometem coisas que cumprem, mas há um custo muito alto para o empreendedor, né? E conversar muito com a rede de franqueados, porque eles podem dar o olhar do lado de cá, né, de quem está no negócio. Então, eu já vi, por exemplo, uma empresária, uma empreendedora que abriu uma franquia de uma marca famosa. E o que aconteceu com ela? Por que ela demorou a ter mais retorno do que ela esperava? Porque a primeira compra dela foi muito grande. Então, a franqueadora, no português, empurrou um estoque maior do que ela tinha capacidade de rodar. E ela aí penou 2 anos para poder recuperar o fluxo de caixa que ela tinha imaginado que teria. Então, esses cuidados são importantes. Lógico, a taxa de sucesso é maior porque alguém já quebrou a cabeça, né? Alguém já errou por você. Então, você paga, inclusive, por esse conhecimento, né? Esse risco que ele é minimizado. Mas sempre há a necessidade do empreendedor
conversar, né, com a rede de franquia. O que a franqueadora está prometendo é isso mesmo? Né? Será que o primeiro estoque não vem um pouco alto? Será que o local que eu estou abrindo realmente é o mais adequado? Porque às vezes a franqueadora também tem lá suas metas, né? Também quer vender o negócio e quer ganhar dinheiro com royalty. Então, é uma boa saída, com certeza. Mas o empreendedor ele precisa pesquisar bastante para não dar um tiro na água, né? Ou seja, pegar toda a sua economia e pôr num negócio que lá na frente ele pode se arrepender. Renata, e no caso da franquia e da micro franquia, também vale aquilo, né? Não dá para ir no embalo, né? Não. Todo mundo tem, eu vou abrir uma também, é garantia. É mais garantido, mas é isso que eu digo, o custo da franquia também é maior. Por quê? Porque alguém absorveu o seu risco. Essa diferença do risco tem um custo para quem empreende, né? Então, esse custo minimizado sai do bolso de quem está abrindo a franquia. E mesmo a franqueadora tendo o manual da franquia, vale sempre a pena pesquisar no mercado. Será que quem abriu está satisfeito mesmo? Será que está se cumprindo o fluxo de... Então, assim, sempre pesquisar. Eu acho que conhecimento é a melhor coisa, é a alma do negócio mesmo, qualquer que seja. E tentar ter uma afinidade com aquilo me parece importante, né? Porque assim, a primeira pergunta que fazem, né, pra gente quando a gente está no atendimento do Sebrae, o que é que eu abro? Né? O que é que dá dinheiro? E a gente até, assim, internamente, se eu soubesse, talvez eu não estivesse aqui, né? Mas a gente tem algumas dicas, sim, para dar. Primeiro é você gostar. Se é um negócio que leva a ter um grande público, é você gostar de gente. Não adianta você abrir uma empresa que você não gosta de gente, que não tem paciência, né? Então se você vai abrir uma atividade no ramo de alimentos, você tem que gostar de ir para supermercado, para feira, para SEAS, quer dizer... Então, minimamente, você tem que gostar do que faz o negócio funcionar. Porque às vezes você gosta em tese da atividade, mas tudo que faz o negócio funcionar, você não gosta. Acordar cedo para ir para o mercado, né? Trabalhar com gente. Então, talvez não seja o melhor ramo para você, embora você ache lindo alguém ter um bistrô, alguém ter alguma coisa assim. Então, pensar, refletir no que você gosta e no mercado, procurar sempre inovar. A gente percebe, nessa pesquisa mesmo, os empreendedores declaram que 97% trabalham com produtos ou serviços que têm mais de 5 anos no mercado. Então, a chance de estar saturado é muito grande. Então, realmente, refletir, por mais que seja eminente o risco, né, de não ter dinheiro em casa, eu acho que refletir um pouco garante o sucesso da empresa ou do empreendimento. E o dinamismo, né, Renata, que o mercado tem hoje, né, com esse mundo globalizado, muito... As pessoas não podem, realmente não podem, para repetir a expressão que eu já usei hoje aqui, fechar os olhos para isso. Porque a gente conversava aqui antes do início do programa, nós vimos um rapaz que abriu uma loja de cosméticos, etc. A pessoa pediu um batom, a cliente chegou, eu quero um batom. Ele deu um rímel para ela. Quer dizer, depois ele reconheceu isso, foi atrás, estudou e, por sorte, a sócia dele é uma mulher e ajudou ele a entender um pouco mais e ele foi em busca de conhecimento. Agora, com a questão, Renata, do dólar alto, me parece que você apostar em produtos 100% brasileiros, né, 100% alagoanos, é interessante para você fugir aí do impacto do dólar quando você precisa importar algum insumo, coisas nesse sentido, né? Para o pequeno, depender sempre da moeda estrangeira é um risco. Agora e foi já no passado, né? Porque essa oscilação, como o empresário da pequena empresa ou a pequena empresa, ela tem um caixa menor, então se há algum imprevisto, ela não tem um lastro para passar por esse momento de crise, honrando com as suas obrigações e mantendo o seu estoque para manter o cliente. Então, tudo isso que foge muito ao controle dele, como câmbio flutuante, né? Porque quem dita o câmbio não é só o mercado, é o governo, é uma política exterior. Então, é um risco maior, com certeza. E o
produto alagoano, né? Alagoas tem produtos muito bons e que passam a ser um diferencial. Porque quando a gente vai ainda, infelizmente, na maior parte dos supermercados alagoanos, a gente tem pouco produto alagoano. Porque as grandes compras são feitas direto nos grandes fabricantes. E essas grandes redes de supermercado fazem grandes compras. Então, talvez ter produto alagoano já seja um diferencial, já seja uma inovação e esse dinheiro circula aqui, né? Não sai do estado, porque quando a gente compra um produto que vem de outro estado, a maior parte do imposto fica lá, no estado de origem. Então, a gente contribui pouco para o desenvolvimento do nosso estado. Então, se a gente consegue ter produtos alagoanos, além de ser inovador, ele traz mais recurso, ele deixa esse dinheiro aqui, gerando verdadeiramente riqueza para o nosso estado. É mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, só a economia tem a ganhar com isso. Renato, eu queria fazer uma pergunta até me aproveitando da sua experiência. Certamente, ao longo da tua carreira, você já viu outras crises. Isso. E continua aí, firme e forte. O que você espera de 2016? Nós estamos hoje, no dia 1º de março, 2 meses que não foram bons, né? Essa é a infeliz realidade. Mas alguns setores, como a gente já disse aqui, parecem que apontam para uma coisa mais positiva. O que você espera agora de 2016? Bem, os economistas, que eu não sou economista, né, afirmam que vai ser um ano muito difícil. Mas todo ano muito difícil é uma oportunidade também. Parece um jargão, mas é uma verdade, né? O empreendedor que tiver tranquilidade para passar por esse momento, com certeza ele vai sair mais fortalecido em 2017, 2018, que é a previsão que se faz para a recuperação dessa crise econômica. E a própria oportunidade, por exemplo, a gente falou agora, né? Quem não está vendendo carro, mas está consertando. Então, às vezes, é crise para a concessionária, mas é oportunidade para a oficina, né? Ali da esquina da nossa casa, que a gente conhece, que a gente confia. Então, a gente falar em crise, assumir essa crise como verdade absoluta, eu acho pode ser um desperdício para grandes oportunidades. Se a pessoa estiver atenta para essas oportunidades, ela pode aproveitar, às vezes, com pequeno... Qual é a diferença que a gente vê e viu ao longo dos anos da empresa de pequeno porte para a grande empresa frente à crise? A empresa de grande porte, para ela fazer uma mudança, é muito difícil, porque ela tem processos muito estruturados, cadeias de fornecedores muito longas e ela tem uma adaptabilidade menor. A pequena empresa, ela tem ali, às vezes, o marido, a mulher, o filho, um empregado ou 2, ela tem condição de ajustar-se ao mercado que mudou mais rapidamente. Ela é uma célula mais viva do que o corpo da grande empresa. Então, isso pode ser um grande fator de sustentabilidade dos pequenos negócios, mais do que dos grandes, né? Essa capacidade de adaptar. Mas, para isso, o empreendedor ele precisa estar atento, né? E não pode ficar paralisado com a ameaça da crise. É isso que a gente tem visto. É difícil, né? Mas a paralisia, o medo diante da crise, tem feito muitos negócios não andarem. Um dos prêmios Nobel da Paz na área de economia, incrivelmente, há alguns anos atrás, não foi um economista, foi um psicólogo, né? E ele ali trazia um estudo da psicologia da economia. Então, às vezes, a emoção que se coloca na crise, ela é muito maior do que a crise, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Precisa acreditar que vai passar, precisa pôr uma energia positiva no negócio para que ele tenha condição de passar. Ela existe, é um fato, então vamos nos adaptar, vamos ver o que é que a gente pode fazer de diferente para atender melhor o cliente que também está na crise, né? Às vezes não teve um aumento, a mulher perdeu o emprego, só está vivendo do salário do marido. Então, o que é que a gente pode, que condições de serviços ou produtos a gente pode entregar mais rapidamente do que a grande empresa,
para esse cliente nosso que está perto, que às vezes é o nosso vizinho, mora no nosso quarteirão, e a gente está vendo o que está acontecendo na vida dele. Então, esse olhar atento sempre faz a diferença para o empreendedor. O Sebrae até, de olho nisso, até lançou o Compre do Pequeno, né? Uma campanha muito bacana em todo o Brasil, justamente valorizando isso. Muitas vezes você compra ali no teu bairro, na padaria, no mercado, na farmácia e está movimentando, gerando emprego ali para aquele espaço. E nós temos, né, Renata? Renata, claro, sabe muito melhor do que eu disso, mais de 10 milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil. É um número fantástico. E dentro dessa análise que a Renata faz, eu acho muito interessante a agilidade que tem a pequena empresa, né, Renata? Essa agilidade me parece que vai ajudar a empurrar o Brasil. Eu já disse isso aqui várias vezes e repito, não é crise, tira o S, é CRI, dê um jeito. Eu acho que é por aí, né, Renata? Exatamente. E tem uma questão que é a seguinte, às vezes grandes empresas estão demitindo, então existe no mercado um empregado formado, qualificado, que pode arrumar um emprego numa pequena empresa, agregando valor a ela. Né? Então, e essa empresa com empregado mais qualificado, ela pode se transformar e passar por essa crise realmente, né, criando uma oportunidade e não ficando paralisado com a crise, que é real, mas ela não pode dominar nós, seres pensantes, né? Porque se a gente parar, né, Renato, como é que vai ser? Todo mundo fala, muita gente fala, mas a Dilma tem que sair, o governo precisa acabar. Tudo bem. É uma opinião, nós respeitamos. Agora, o Brasil, bem ou mal, é certo uma coisa. O governo da presidente Dilma tem data e hora para acabar, independente de impeachment, etc. E o Brasil não, a gente não pode ficar parado, né? É isso que eu digo. Quando esse psicólogo ganhou o Prêmio Nobel da Economia, eu achei muito interessante e fui ler esse trabalho dele, exatamente isso. A crise, ela também está dentro da gente. Né? Então, quando a gente tira a crise e convive só com a crise de fora, ela já é mais fácil da gente criar oportunidades. Então, não dá para a gente ficar paralisado, a gente sabe que é difícil, a pessoa perde emprego de uma hora para outra, aquilo é um trauma, às vezes, para a família inteira, né? Mas tem que respirar fundo, né? E tem que passar por isso, criando, sendo criativo, inovando. A maior parte, 97% das empresas brasileiras pequenas declaram que trabalham com produtos com mais de 5 anos. Se uma empresa sair com um produto novo, ela já sai na frente, de 97%. Então, é esse olhar, é esse pensar que a gente tem que estar vivo no empreendedor. E a gente viu isso na Maria, né? Exatamente. Ela não falou de crise em momento nenhum. E pelo contrário, o que a gente viu? A gente viu o brilho no olhar dela. Então, o empreendedor, ele tem esse brilho de olhar, independente se o dólar subiu, se o dólar caiu, se a grande empresa demitiu, se a grande empresa contratou. Então, esse é o diferencial. Ela está ali trabalhando. Ela mesmo falou, é fácil? Não. Tem dificuldade? Tem. Como ser empregado tem dificuldade, ser dono de emprego tem dificuldade, ser desempregado, cada um tem a sua dificuldade, né? E as pessoas precisam aprender, talvez, a lidar com isso de uma forma mais tranquila para passar por esses momentos. E ela ali deu um show, né, de otimismo, de força de vontade, de empolgação. E estamos no meio de uma crise. E o que é interessante na história dela, Renata, é que ela não para, gente, um minuto. Nós fomos lá gravar com ela no momento em que ela não tinha começado a preparar a comida, mas ali tem um cardápio de sopa, tem um cardápio de pratos regionais que ela está sempre mudando, inovando, e ali realmente virou um ponto de referência onde as pessoas comem bem, por um preço justo, e isso tem feito toda a diferença. Aproveitando até isso, Renata, a questão da qualificação da mão de obra, né? Porque nós já falamos aqui de planejamento, de oportunidade, de necessidade, mas se preparar para aquilo que você quer empreender, ou até mesmo para você trabalhar com um empreendedor é muito importante, né? O que a gente percebe é que até algum tempo atrás, as próprias universidades, eles formavam empregados, né? Não formavam empreendedores. Então,
A gente tem dois tipos de formação de mão de obra, vamos dizer assim. A mão de obra do empregado, que ele tem que saber fazer aquela atividade, né? E a formação do empresário, que ela é diferente. Então, essa formação do empresário, do empreendedor no Brasil, ela ainda não era tão clara. Ela está se clarificando agora, né? Dos últimos 10 anos para cá, a gente já vê muitas universidades, muitas faculdades colocar na grade de outras matérias a cadeira empreendedorismo. Por quê? O advogado, quando sai, ele tem que gerir seu negócio, que é o escritório de advocacia. Né? O médico, quando sai, ele tem que gerir seu consultório, seu hospital, seu laboratório. Então, é um profissional com mão de obra formado, mas que ainda não tinha uma experiência como gestor. Então, a gente, quando pensa na empresa, a gente tem que pensar na qualificação, no aperfeiçoamento do empreendedor como empresário, né? E na mão de obra que presta serviço para essa empresa. Quer dizer, não adianta também a gente ter uma pequena empresa que vai abrir uma atividade onde ninguém naquele ambiente tem uma mão de obra qualificada. Por exemplo, um exemplo de sucesso disso aqui no estado é a cadeia da química e plástico, né? Hoje, por Alagoas ter uma extração de salgema, né, que é uma das matérias-primas da clorossoda que fazem o plástico, né? Grandes empresas do setor vieram se instalar aqui, mas não tinha ninguém para trabalhar. Então, o Senai criou uma escola, né, de nível médio, de nível técnico, para pessoas operadoras de máquinas que fazem plásticos, que trabalham com plástico, para poder suprir essas empresas que chegaram aqui. Né? Então, aí você tem o empresário que está formado já, e aí você tem que pensar na mão de obra que vai trabalhar nessa empresa. Então, essa cadeia foi trabalhada do começo ao fim, né? Porque já tinha matéria-prima, aí você traz as empresas e você trabalha a mão de obra para fornecer nessas empresas. Com a pequena empresa, ela pode ser fornecedora nessa cadeia. Ela pode ter transporte que leva um menino para essa escola, né? Ela pode fazer o fardamento dessas empresas que se instalaram, ou do Senai que faz a capacitação. Então, por isso que eu digo, a pequena empresa ela cabe em muitos lugares, mas precisa estar de olho, precisa estar pesquisando, precisa estar atento a essas oportunidades. Atenção às oportunidades. Gente, eu estou conversando aqui com a Renata Fonseca, gerente de gestão estratégica do Sebrae. Nós contamos hoje a história da Maria, do Café Del Parque, e conversamos aí sobre a pesquisa que o Sebrae divulgou recentemente, uma pesquisa muito interessante. Acho que alguns dados eu preciso repassar aqui para você que está ligando a TV agora. Para vocês terem uma ideia, 4 em cada 10 brasileiros já são empreendedores ou estão envolvidos na abertura de uma empresa. E a taxa de empreendedorismo no país já atingiu 39,3%. A Renata nos explicava aqui que nesse momento você tem mais aquele empreendedor por necessidade e não aquele que enxerga a oportunidade. Vamos acompanhar, né, Renata, o que vai acontecer ao longo de 2016. Muito obrigado pela presença. Obrigada, estamos à disposição da TV e dos empreendedores. Sem dúvida nenhuma. Sempre que pensar em empreendedorismo, gente, lembre-se do Sebrae. Queria agradecer mais uma vez a presença da Renata, que mais uma vez deu uma aula aqui pra gente, uma aula de otimismo, e ela disse muito bem isso. Não podemos ficar parados por causa da crise. É a realidade? Mas o empreendedor, o verdadeiro empreendedor não para, né, Renata? Exatamente. Eu acho que essa a empolgação não pode passar. Não pode passar. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia. Continue com a programação da TV Mar. Na sequência vem aí o Wilson Júnior com o programa A Vez do Povo. Lembrando que você pode rever este programa ainda hoje na programação da TV Mar e também no nosso canal no YouTube. Você clica lá, Alagoas Empreendedor, e acompanha. E não deixe de baixar o aplicativo da TV Mar, um aplicativo sensacional que faz toda a diferença
sequência para você acompanhar aí a nossa programação. A gente se vê daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no Telejornal Verdade e Informação. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê na próxima edição do Alagoas Empreendedor. Tchau, tchau, tudo de bom.